Fala Vascaíno, fala Vascaína, boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar a sua vida. Meu amigo, minha amiga, estamos felizes aí, a apresentação do Lisca hoje trouxe aí novos ares para o Vasco da Gama, possibilidades aí de reforços, de surgirem aí no Vasco da Gama. A gente vai falar muito e repercutir tudo que o Lisca falou na coletiva dele hoje. Vamos abordar aqui a partida que acontece amanhã contra a equipe do Guarani. O Guarani que já está aqui no Rio de Janeiro, chegou nesta tarde. Vamos falar muito das categorias de base e a situação aí no TJRJ. Vamos falar sobre dois assuntos, com relação às eleições do Vasco da Gama e com relação à anulação da partida aí entre Vasco da Gama e Internacional, que está dando o que falar e muito tem repercutido aí a possibilidade, ainda que mínima aí, de paralisação do campeonato da Série A e da Série B do Brasileirão. Perfeito? Bom, vamos começar aqui pelas categorias de base. A gente recebeu uma informação que o jogador Marcos Dias, ele estava para ser negociado com o mundo árabe. Algo aí, uma proposta em torno de 1,5 milhão. O Vasco não aceitou. No entanto, o mundo árabe aí parece que vai fazer uma contraproposta para levar esse menino aí do Vasco da Gama. Uma jovem revelação, um jogador que está aparecendo muito bem aí na equipe sub-20 do Vasco da Gama. Galera, atenção, porque no domingo o Vasco da Gama, na categoria sub-17, faz o primeiro jogo da semifinal com o Cruzeiro lá em BH, e o Vasco da Gama precisa trazer um resultado positivo aqui para o Rio de Janeiro. Quem sabe o Vasco da Gama aí campeão na categoria sub-17. Vamos com tudo aí para essas semifinais aí. E quem é o Cruzeiro? Vamos torcer. Galera, com relação aí a Vasco da Gama e Guarani, o Vasco da Gama terminou hoje a sua preparação para jogar contra a equipe do Guarani. O grande destaque do dia aí foi a apresentação do treinador, do Lisca. O Lisca conheceu as dependências aí do CT do Almirante, de São Januário, conversou com os atletas, fez o seu primeiro treinamento, e isto é muito importante. Não vai dar para o Lisca implementar a sua filosofia de imediato, mas ele disse que nesta noite aí, na concentração, iria conversar muito aí com os atletas do Vasco da Gama. Isso é de total importância. Nesse momento, como ele chegou hoje e o jogo é amanhã, tem que ser na base do diálogo mesmo. O Lisca vai ter aí alguns desfalques para esta partida, como é o caso do Andrei. O Andrei não conseguiu se recuperar a tempo, sentiu um probleminha no tornozelo na última partida. O MT cumpre suspensão aí devido ao terceiro cartão amarelo. E o Rômulo e o Michel não se recuperaram a tempo aí para poder enfrentar a equipe do Guarani. O Guarani chegou hoje aqui no Rio de Janeiro na parte da tarde, e o próprio técnico aí do Guarani dizendo aí que o Vasco da Gama é favorito para esta partida.
Bom, se for na história, a gente acredita que sim, mas o Guarani promete ser um adversário aí muito complicado aí para o Vasco da Gama, visto que o Guarani está ocupando a terceira colocação. O Vasco da Gama está na nona colocação. A 14ª rodada já começou nessa tarde e é importantíssimo que o Vasco da Gama vença o Guarani para que o Guarani não abra uma quantidade de pontos como abriu aí o Náutico e também o Coritiba. Perfeito, meus amigos? Com relação à situação de reforços, vamos dar tempo a tempo aí. Hoje o Lisca deu uma cavada aí, pediu para que o Diego Souza viesse jogar no Vasco da Gama aí no próximo ano. Muito está se falando aí da situação de Hernandes, que poderia ser anunciado aí. Vamos aguardar. Fato que o Vasco está no mercado e reforços devem chegar sim, porque se não chegar, o trabalho do Lisca aí não vai ser 100%. O Lisca precisará aí de material humano. Meus amigos, com relação ao TJRJ, muitas pessoas me perguntando como que está aí o processo aí das eleições do Vasco da Gama. Gente, estou acreditando aqui que vai dar Leven. Leven será sim o presidente do Vasco, é questão de tempo isso. A gente está passando por um recesso aí no TJ, perfeito. Recesso começou no dia 15, deixar isso aqui muito claro, e vai até o dia 31 aí do mês 7. A gente acredita que já na próxima semana a gente tenha novos andamentos aí com relação a este processo. Bom, com relação à partida aí de Vasco da Gama e Internacional, ontem ganhou um capítulo novo toda essa situação que repercutiu muito aí na imprensa. O desembargador da 4ª Câmara Civil deu aí ganho de causa para o torcedor vascaíno e quer que essa situação seja resolvida no Fórum da Comarca da Barra da Tijuca, perfeito? O desembargador entendeu aí que os motivos os quais o torcedor pleiteia aí são válidos, então, portanto, a gente deverá ter também aí, logo na primeira semana de agosto, uma liminar decidida neste caso aí, perfeito? Há grandes chances, grandes possibilidades do Clube de Regatas Vasco da Gama ser indenizado nessa situação. E os patrocinadores aí do Campeonato Brasileiro, a própria Globo aí, está temendo aí que haja uma paralisação com relação a essa situação. Tudo pode acontecer. Houve sim um erro de direito. Parabéns a esse torcedor que procurou aí a justiça comum e não deixou barato. Então a expectativa é grande para que na primeira semana de agosto aí seja resolvido algo com relação às eleições do Vasco e com relação aí à anulação ou indenização ao Vasco da Gama com relação àquele prejuízo que a gente teve contra o Internacional. Perfeito, meu amigo? Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tem que dar Vasco pelo bem da nossa instituição. Muito obrigado. Valeu.